E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do PET Engenharia Química UFPR. No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como expressar uma medida com a sua devida incerteza. Esse conteúdo vai ajudar muito vocês nas disciplinas de física experimental, uma vez que nelas muitas medidas serão feitas com experimentos e, portanto, deverão contar com a incerteza adequada para a realização de cálculos. Para começar, é preciso entender como expressar uma medida com a sua verdadeira precisão. Temos que levar em conta que cada instrumento de medida possui uma precisão diferente. Aqui vamos estar chamando de precisão a variação mínima na unidade de medida que ocorre dentro de um instrumento. Por exemplo, geralmente uma régua tem uma graduação mínima de 1 mm, ou seja, a gente pode definir que a sua precisão é de 1 mm. Um velocímetro, cuja graduação mínima é 5 km por hora, terá uma precisão de 5 km por hora. Já paquímetros, que diferente de réguas são instrumentos de medida de comprimento muito mais precisos, possuem uma precisão de 0,02 mm. Conceitualmente, também é importante explicar que uma grandeza x pode ser expressa de uma forma mais segura como o valor médio de x dado por seu máximo mais o seu mínimo dividido por 2, mais ou menos a incerteza da medida, que pode ser dada como o módulo do máximo menos o mínimo dividido por 2, ou também pode ser simplesmente a metade da nossa precisão. Agora, vamos aplicar esse conceito em uma situação prática. Vamos supor que o nosso professor de física experimental pediu para a gente medir o comprimento de uma fenda que foi deixado na nossa mesa de madeira durante um experimento da semana anterior. Para isso, você utilizará uma régua que é graduada em intervalos de 1 centímetro. A fenda que está sendo medida parece encontrar o seu final entre a medida do 24 e do 25. Assim, para expressar o seu valor com incerteza adequada, teremos que o seu valor máximo no intervalo de medição é 25 e o seu valor mínimo é 24. Para o cálculo da média, pegaremos e somaremos o máximo com o mínimo e dividiremos por 2, obtendo assim 24,5 centímetros. Já a nossa incerteza, ela vai ser dada pela diferença entre o máximo e o mínimo, 25 menos 24, dividido por 2. O módulo dessa operação dá 0,5 centímetros. Obteremos como nossa resposta final 24,5 centímetros, mais ou menos 0,5 centímetros. E é sempre bom a gente lembrar de colocar a unidade tanto na nossa medida média, 24,5, quanto na nossa incerteza, 0,5. Afinal, a gente só pode somar e subtrair coisas que estejam na mesma unidade. No nosso segundo exemplo, vamos utilizar uma régua que é graduada em intervalo de 0,5 centímetros. Ao medir a mesma fenda, agora percebemos que seu final se encontra entre 24,5 e o 25 centímetros. Assim, obtido o nosso valor máximo e mínimo do nosso intervalo, a gente pode descobrir que o valor médio dele é 24,75 centímetros. Já a nossa incerteza, ela poderá ser dada por metade da nossa precisão, ou seja, 0,5 dividido por 2, dando 0,25. Todavia, visando facilitar os nossos cálculos e garantir a precisão adequada das medidas, é sempre convencionado que a nossa incerteza final só pode ter um algarismo significativo. Utilizando o arredondamento tradicional, teremos uma incerteza de 0,3 centímetros. E uma vez que a nossa medida final tem que estar adequada à ordem dos nossos algarismos significativos, a gente vai estar utilizando como nossa resposta final, abre parênteses, 24,8, mais ou menos 0,3, fecha parênteses, centímetros. É muito importante que uma medida com incerteza seja compatível com a realidade da nossa situação. Imagine que uma vez que você não consegue determinar o valor real ou ideal dessa medida, o máximo que você pode fazer é determinar o intervalo no qual ela está contida. Assim, ao obtermos o valor no nosso final de medida com incerteza, a gente deve verificar se há compatibilidade entre o valor ideal e aquele nosso valor com incerteza, ou seja, se o nosso valor real ou ideal está contido dentro daquele intervalo. Agora, de uma maneira extremamente análoga aos exemplos anteriores, a gente vai deixar um tempinho para vocês resolverem o exercício. Sabendo que a graduação mínima desse velocímetro é de 10 km por hora, pause o vídeo e tente encontrar a medida com incerteza. E aí, deu certo? Utilizando o máximo e o mínimo do nosso intervalo, a gente vai ter uma medida de 75 km por hora como velocidade. Nossa incerteza será a metade da precisão, ou seja, 5 km por hora. Assim, nossa medida final será de 75 km por hora, mais ou menos 5 km por hora. Agora aqui a gente vai ter mais um exemplo, só que dessa vez utilizando um amperímetro, cuja graduação mínima vai ser de 3 amperes.
Tenta pausar o vídeo e encontrar a medida final com certeza. Ao realizar esse exercício utilizando o arredondamento tradicional, a gente vai obter 14 amperes como a nossa medida média e 2 amperes como a nossa incerteza. Assim, se a gente parar para analisar o intervalo que essa medida representa, ou seja, um intervalo de 12 amperes até 16 amperes, a gente pode ter certeza que a nossa medida ali está contida dentro desse intervalo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente possa estar ajudando vocês um pouquinho nessas matérias experimentais que a gente tem durante a graduação. Deixe seu gostei aí embaixo para ajudar a fortalecer o nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos e amigas que estão precisando de uma ajudinha na hora de fazer as medidas nas matérias. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!